Olá! Convidamos você para conhecer um pouco mais sobre a exposição Carolina Maria de Jesus, um Brasil para os brasileiros, assistindo aos vídeos em que apresentamos alguns recortes e possíveis interpretações de obras e imagens. A partir da literatura de Carolina Maria de Jesus, é possível percebermos como ela aponta para os territórios do Brasil, que muitas vezes não são atendidos pelas políticas públicas. Os livros Quarto de Despejo e Casa de Alvenaria são algumas das obras da autora que nos apresentam um retrato literário da favela e, por extensão, o que entendemos hoje por periferia. Neste segundo recorte, vamos conversar sobre trabalhos artísticos presentes na exposição que se relacionam com a ideia de territórios a partir das obras Escoras para Tetos Prestes a Desabar, de Luana Vitra, Isso Até Você Faria, da série Patrimônio, de Maxwell Alexandre, e Periferismo Estético, da série Faixas de Rua, de Tiago Ortiz. Ao chegar à Praça IMS, no quinto andar do edifício, é possível ver uma estrutura que aparenta ser de manutenção. São estacas que, apoiadas no piso, alcançam o teto como se o sustentassem. Ao nos aproximarmos, notamos que entre as estacas e o teto há uma bandeira do Brasil. Não é a bandeira tradicional, visto que suas cores são terrosas, pálidas e desbotadas. É o trabalho Escoras para Tetos Prestes a Desabar, da artista Luana Vitra. O título já nos traz uma inquietação. Qual seria o teto prestes a desabar? Essa obra é uma instalação que permite, a partir da sua presença, que os nossos corpos tenham outra relação com o espaço onde está inserida. Mesmo estática, ela nos propõe movimento. Podemos caminhar através dela, ao redor, ou até mesmo desviando de suas bases, tendo talvez a percepção de que o conjunto se equilibra de maneira frágil. A obra é composta por 4 estacas de madeira rústica, sustentando uma versão da bandeira nacional, que é produzida com cimento e lama sobre tecido americano cru. Esses materiais têm características específicas e nos permitem imaginar diferentes significados. Vamos explorá-los? As estacas de madeira, utilizadas nas construções de casas, prédios e lojas, especialmente em bairros das periferias, servem para sustentar grandes pesos das lajes a serem construídas, ou podem escorar pisos e tetos que apresentem possibilidade de desabar. O cimento também é comumente utilizado na construção. Na obra, ele substitui a cor verde da bandeira, que originalmente simboliza as matas. Nesse caso, simbolicamente, o cimento se sobrepõe à natureza. A lama está no lugar do amarelo da bandeira. Se na bandeira original essa parte representa o ouro e as riquezas naturais no Brasil, na versão da artista mineira ela é substituída pelo barro. A lama nos sugere impureza e podemos nos lembrar, por exemplo, dos rejeitos produzidos pela atividade mineradora. Na história brasileira recente, houve 2 tragédias provocadas pelo alastramento de resíduos de minérios, nas cidades de Mariana e Brumadinho. Pense sobre outras possíveis sensações, ideias e interpretações que podem ser sugeridas pelas escolhas da artista. Outro artista que também aborda questões referentes ao território é Maxwell Alexandre. O trabalho do artista presente na exposição se chama Isso Até Você Faria e faz parte de uma série chamada Patrimônio. Apoiado entre a parede e o piso da galeria, a sua obra causa estranhamento, tanto pela posição que ocupa, quanto pelos materiais que a compõem.
Em uma exposição, tradicionalmente a parede é espaço de pinturas, gravuras e desenhos, trabalhos bidimensionais, que aparecem normalmente pendurados. Já o piso, no geral, costuma ser ocupado por esculturas, objetos e instalações, isto é, trabalhos tridimensionais. O posicionamento da obra reforça esse caráter ambíguo entre a pintura e a escultura. Das características que são comuns à pintura, nessa obra podemos perceber as áreas de cores construídas e as relações entre elas, as texturas, os reflexos, os claros e escuros produzidos pelos materiais escolhidos. E das características relacionadas a esculturas, temos os volumes, as sombras produzidas nas superfícies, o convite para que o nosso corpo se mova ao redor da obra para conseguir apreendê-la em sua totalidade. Maxwell pinta e esculpe com os materiais que são diversos e de diferentes origens, como lona, embalagem plástica transparente, corda de varal, corrente, cadeado, látex, corante, spray, caneta esferográfica, grafite, fita crepe, graxa e giz de cera sobre madeira. São materiais que nos remetem ao cotidiano que, além de trazerem características plásticas para o trabalho, nos lembram que, ao serem utilizados para criar uma obra de arte, ganham novos significados. Onde você está habituado a encontrar esses materiais? Já havia encontrado na sala de um museu? Se você pudesse percorrer a mão sobre a obra, que sensação teria ao tocar nestes materiais? Com o título da obra, Isso Até Você Faria, Maxwell nos provoca a pensar sobre as obras de arte e também sobre os artistas. Quem pode fazer arte? O que constitui uma obra de arte? O material utilizado? A habilidade de realizá-lo? O espaço onde está exposto? Ao mesmo tempo, a obra faz parte de uma série chamada patrimônio, que se refere a algo que uma pessoa possui. Como esse título referente à posse pode ser associado ao trabalho? A composição é envolta por uma corrente trancada com um cadeado. Associada aos outros materiais, a imagem lembra barracas de camelô fechadas, muito presentes em centros urbanos e periféricos, diretamente associadas à ideia de trabalho. Além disso, o que está em suas camadas interiores não é visível para nós, trazendo a ideia de que apenas o proprietário tem acesso. Será que arte e propriedade são questões conflitantes? O artista carioca Tiago Ortiz participa da mostra com a obra Periferismo Estético, que faz parte da série Faixas de Rua, onde toma como suporte para a elaboração deste trabalho as estéticas e materialidades existentes nos territórios urbanos, especificamente os suburbanos. As faixas de rua são objetos habitualmente presentes na paisagem da cidade e servem de meio para a comunicação, no qual a maioria dessas mensagens estão vinculadas à cultura de trabalho local. Você se lembra de quando foi a última vez que viu uma faixa como essa? Na exposição, a obra encontra-se exposta em uma das paredes da galeria, de onde é possível percebê-la como um trabalho de arte. A sua materialidade é composta por tinta PVA, ráfia, cujo tecido é semelhante aos sacos para entulho, e madeira, que serve de estrutura da própria faixa. Além da materialidade que compõe e dá significado à obra, tanto as cores quanto as palavras periferismo e estético, pintadas sobre o tecido, também são elementos importantes para serem observados. O que a palavra periferismo te comunica? E quais leituras são possíveis alcançar a partir do enunciado periferismo estético? E as cores, despertam em você alguma impressão? O termo periferismo é derivação da palavra periferia, que nomeia as regiões mais afastadas do centro urbano.
e estético pode fazer referência à aparência intencional que se dá às coisas, pessoas ou a objetos artísticos. É um conceito que pode ser associado ao belo ou às formas e manifestações que agradam os sentidos humanos. O artista incorpora itens presentes em paisagens periféricas para falar de gostos e vocabulários visuais que podem contrastar com o que aprendemos na história da arte ocidental e nos museus. As cores utilizadas na pintura dessas palavras, na poética do artista, podem aludir sobre as simbologias presentes nas culturas e religiosidades afro-brasileiras, em que o preto e o vermelho são relacionados a Exu, orixá que tem por atributo os caminhos e a comunicação. Diante disso, Tiago Ortiz nos propõe um convite à atenção sobre as atividades das pessoas que habitam nos territórios periféricos e criam trabalhos onde as imagens, as escritas e as sonoridades se fundem com as necessidades fundamentais para a manutenção dos espaços que ocupam. Como vimos, o território é um tema recorrente nas produções de Luana, Maxwell e Tiago. E em Carolina não é diferente, já que seus trabalhos tratam de espaços da cidade, espaços simbólicos e imagens que criam uma cartografia literária e sonora de um Brasil complexo e definido por contrastes.